Agora, no Revista Justiça, Ética e Justiça, com o Procurador de Justiça, Roberto Liviano. Ele é Procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Doutor Roberto Liviano, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes, internautas que acompanham a Rádio Justiça nessa terça-feira, dia 2 de fevereiro. Vamos lá então, doutor Roberto Liviano. Vários assuntos para tratarmos aqui, mas o Brasil sobe, mas fica na posição de número 94 no ranking mundial de corrupção? Não se pode dizer que o Brasil subiu, Sérgio. Subir significa efetivamente progredir, né? E o Brasil, observando os últimos anos em relação a este importante índice que a Transparência Internacional, principal organismo mundial que se dedica a trabalhar a causa, combate à corrupção, a agenda anticorrupção, que foi fundada em 1993, percebe-se que o Brasil, infelizmente, vive um momento histórico de estagnação no combate à corrupção. Nós temos apenas 38 pontos, sendo que a média da América Latina é de 41 pontos. A média mundial é de 43 pontos. As médias do G20, da OCDE, são ainda maiores. Portanto, nos situando num plano internacional, se percebe que o Brasil ocupa uma posição muito ruim. 94, num universo de 180 países, é uma posição muito ruim, levando em conta, inclusive, que em 2014, o Brasil ocupava a posição 69. Portanto, nós, infelizmente, estamos num patamar muito ruim, comparando com países da América Latina, como Chile e Uruguai, que ostentam padrões de combate à corrupção muito superiores ao do Brasil. Comparado com o índice do ano passado, o Brasil teve uma ligeira, uma discreta melhora, mas para nós realmente afirmarmos que nós evoluirmos, é necessário que ao longo dos anos nós apresentemos um conjunto de atitudes que significativamente seja relevante do ponto de vista de política pública anticorrupção. Isso não tem acontecido. As novas medidas contra a corrupção dormitam em berço esplêndido dentro do Congresso Nacional. Não há avanço em relação a isso. Em relação ao ex-presidente Rodrigo Maia, que ontem se despediu da presidência da Câmara, isso não avançou, como não avançou o fim do foro privilegiado, como não avançou a prisão após condenação em segunda instância, e agora nós temos aí nova composição nas duas casas, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, aliados do governo federal, que tem sido uma catástrofe no combate à corrupção. Prometeu ao povo que seria um ícone no combate à corrupção, elegeu-se como apoiador de primeira hora da Lava Jato e, na verdade, tem sido um incentivador da corrupção. A medida provisória 966, apresentada pelo governo federal, blindou as autoridades por atos de corrupção durante a pandemia. Já que estamos falando da Lava Jato, tem um outro dado aqui importante para destacar, que ela quer usar 500 milhões que confiscou da corrupção para comprar vacinas? Exatamente. Pois é. Este, a meu ver, é um aspecto positivo, não é? Quando você pode recuperar o dinheiro desviado com a corrupção e utilizá-lo para o bem comum, para o interesse público, a meu ver, é extremamente positivo, apesar de que nós temos visto uma série de decisões por parte da Justiça no sentido de dificultar estas medidas. A própria Procuradoria-Geral da República vem tomando medidas no sentido de desmantelar a Lava Jato, fala-se em haver outro tipo de estrutura para lidar com as demandas da corrupção, mas essas estruturas não foram devidamente planejadas, não foram devidamente debatidas no âmbito do Ministério Público Federal. Então,
a meu ver, é bastante temerário você desmantelar as forças-tarefa da Lava Jato, da Greenfield, sem ter previamente algo para colocar no lugar. Você precisa antes substituir, até porque a sociedade, Sérgio, e ouvintes, internautas que nos acompanham, a grande expectativa do povo, da sociedade, em relação ao trabalho do Ministério Público, é o combate à corrupção. A sociedade espera de nós um enfrentamento corajoso da corrupção. Quando o Procurador-Geral Augusto Aras desmantela a Lava Jato, a Greenfield, e não tem algo já organizado para colocar no lugar, isso gera uma percepção muito ruim na sociedade, porque gera o reforço da visão da impunidade como regra, não é? Então isso, a meu ver, é preocupante. Agora, a ideia de você utilizar recursos que foram recuperados em iniciativas concretas para a aquisição de vacinas é extremamente positivo. Inclusive, a própria simbologia da vacina como política pública cientificamente demonstrada como eficaz no enfrentamento da pandemia. A ciência nos mostra que esse é o caminho absolutamente necessário. A imunização, ela é alcançada se houver uma adesão em massa da população. Os cientistas, os estudiosos nos dizem que se houver um boicote de 20% da população em relação à vacina, nós temos prejuízo da imunização coletiva. Então, a ideia de utilizar esses recursos na vacina reforça a ideia de que é necessário vacinar a todos. Aliás, o próprio Supremo Tribunal Federal, em 17 de dezembro, numa decisão histórica e fundamental, visando a supremacia do interesse público, definiu que a obrigatoriedade da vacinação ela é respeitosa ao espírito, à vontade constitucional. Uma decisão extremamente importante à luz do direito social à saúde, previsto na Constituição. E vamos para um outro assunto, 223 milhões de dados vazados, um mega vazamento, e quais os impactos disso, doutor Roberto Oliviano? Devastadores, né? Está se falando, nesses últimos dias, esse é um assunto que tem sido bastante discutível, e é importante que haja essa discussão, porque hoje em dia a base de dados talvez seja o ativo mais importante, mais valioso que se possui, não é? E a gestão dessa base de dados, ela deve ser respeitosa a princípios éticos. E nós tivemos recentemente a edição da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa é uma nova realidade com a qual o Brasil está se acostumando, e é necessário que se acostume mesmo, que se adapte, porque é necessário respeitar a intimidade, é necessário respeitar a individualidade em relação às informações. Esse mega vazamento, a meu ver, ele, apesar de ter essas consequências muito ruins das pessoas se sentindo expostas, isso produziu uma grande discussão em relação a esse tema de extrema relevância. As pessoas estão mais preocupadas com as suas informações, estão sendo mais cuidadosas, mais criteriosas. A LGPD, a questão da preocupação com os dados, com as informações, elas se tornaram cada vez mais uma preocupação relevante, presente na vida do cidadão. Isso é muito significativo, porque isso significa a cidadania em processo de consolidação, de fortalecimento. E a consciência em relação à cidadania, ela é muito relevante porque mostra a evolução da nossa civilidade. E o mais grave disso é que ainda não se sabe de onde que esses dados vazaram, né, doutor Roberto Oliviano? Essa é uma questão, é um desafio para a nossa polícia científica, né? É necessário, quando nós pensamos em investigação, é necessário que se fortaleça, que se invistam recursos na polícia científica para a apuração dos crimes cibernéticos. Eles são acontecimentos de realidade. Os
crimes cibernéticos acontecem todos os dias. Nós tivemos o ataque hacker ao TSE durante as eleições também, e nós, infelizmente, precisamos estar preparados para lidar com isso. Os vazamentos, os ataques hacker, as fraudes digitais, é uma criminalidade dos novos tempos, e a sociedade, o Estado, as autoridades incumbidas em reprimir a criminalidade precisa saber que é com isso que ela precisa saber lidar. Não é só o enfrentamento daquele que furta carteiras na estação de trem, não é? Os furtos na estação de trem, na rua, eles acontecem, mas as fraudes digitais, elas acontecem cada vez mais, e é necessário estar preparado para investigar, para reprimir, para punir, para apurar esse tipo de criminalidade cada vez mais frequente nos tempos modernos. Para finalizar, doutor Roberto Liviano, vamos falar sobre operações cambiais. Banco Central quer facilitar essas operações? Pois é. A facilitação de operações cambiais, num primeiro momento, ela pode transmitir a nós a sensação de algo positivo, facilitar a vida das pessoas, no primeiro momento, nos gera a sensação de algo bom. Só que aquilo que é bom para o cidadão do bem pode também ser bom para aqueles que lavam dinheiro. Pode também ser bom para aqueles que cometem crimes do colarinho branco, para aqueles que cometem corrupção. Você veja que, ao passo em que o Banco Central quer facilitar essas operações cambiais, nos Estados Unidos havia uma discussão avançada em relação à regulamentação das criptomoedas. Havia um protocolo avançado do Banco Central americano, e o presidente Biden, num dos primeiros atos de gestão, ele determinou a interrupção dessa regulamentação, porque recebeu informações da sua equipe de trabalho sobre preocupações no sentido de que esta regulamentação, essa facilitação da circulação das criptomoedas, poderia ser um instrumento facilitador das ações do terrorismo, não é? E ele determinou a desaceleração dessa regulamentação, porque é necessário ter muito cuidado com esses meios em que você tem essa volatilidade, em que você tem essa fluidez tão grande. Então, essas facilidades de operações cambiais, mesmo, por exemplo, o PIX, há pessoas que elogiam o PIX pela facilidade das operações, por não haver custos bancários. O PIX foi implantado no Brasil a toque de caixa. Eu sei que o PIX tem sido usado, por exemplo, como uma ferramenta muito prática para golpistas, e capturam o WhatsApp de pessoas e usam o PIX para rapidamente se apoderar de dinheiro das vítimas, não é? Então, toda moeda tem duas faces, não é? Então, é muito importante haver cuidado com essas facilitações. Elas precisam ser rigorosamente estudadas para que isso não seja facilitado o caminho para outras finalidades. A nota de 200, por exemplo, que até hoje o Banco Central não disse a público o porquê dessa sangria desatada em lançar essa nota, que muitos brasileiros nunca verão a cor dela, porque não recebem esses valores. Até hoje não se explicou, até hoje não circula o volume de notas que o Banco Central disse que precisaria por causa do auxílio emergencial, e se viu essa nota em abundância, literalmente, nas cuecas do senador Chico Rodrigues, com aquele dinheiro não explicado até hoje. Então, esse tipo de coisa que não tem transparência, que não tem explicação, é necessário sempre ter um pé atrás. Facilitações cambiais,
criptomoedas, bitcoins, notas grandes. O Banco Central Europeu tirou de circulação a nota mais alta. Por quê? Porque notas grandes facilitam a vida de lavadores de dinheiro, facilitam a vida de assaltantes que precisam carregar menos volumes, de pessoas que explodem caixas eletrônicos e de criminosos em geral. É desses que nós precisamos cuidar da vida deles, facilitar a vida deles. Então, muito cuidado com essas facilitações, facilitar a vida de gente das milícias. Essas pessoas não merecem a nossa preocupação prioritária. E sim, o cidadão que passa por dificuldades. Nós vamos cuidar das pessoas que estão sofrendo com a pandemia, com a pobreza, com a desigualdade que assola o país. Essa tem que ser a nossa prioridade. E não lançar nota de 200 para facilitar a vida de criminoso do colarinho branco. Essa é a minha opinião. Doutor Roberto Oliviano, muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Até a próxima. Um abraço. Um grande abraço a você e aos ouvintes, internautas que acompanham a Rádio Justiça. Até a próxima terça-feira. Um grande abraço.